É, parece uma questão bem resolvida essa, mas não é não. Se for estudar historicamente, né, temos várias civilizações que a relação entre pessoas da mesma família era o normal, né? Pode passar. Galerinha, com vontade de escrever. Página 29, questão 6. Por medida de economia e conservação da qualidade de alguns alimentos, um supermercado instalou um sistema de refrigeração que funciona da seguinte forma. Ao atingir uma temperatura superior a TS, ele é ligado. E ao ser reduzido para uma temperatura inferior a TI, é desligado. Esse sistema, composto por um tubo de cilindro fechado de área A0, acoplado a um bulbo em sua parte inferior, é preenchido com mercúrio e tem dois contatos metálicos separados por uma distância H, conforme a figura. Então ele desenhou esse dispositivo, que parece até um termômetro mesmo, de bulbo. Ele disse que aqui tem mercúrio, diz que tem um volume V0 aqui, e dois contatos metálicos separados por uma altura H. Desprezando a dilatação térmica do recipiente, calcule a temperatura TS quando o sistema é ligado. E ele dá todos os dados. Ele diz que a temperatura inicial, a temperatura inferior, é 12 graus Celsius. Diz que a área do tubinho é 1 vezes 10 na menos 7 metros quadrados. Que o volume, aqui, esse volume, é 1 vezes 10 na menos 5 metros quadrados, que aquela altura que separa os contatos metálicos é 6 centímetros, 6,0 centímetros. E deu o coeficiente de datação linear do mercúrio. Ele diz que é 40 vezes 10 na menos 6. Graus Celsius, tu vê, ele errou, é graus Celsius na menos 1, tem que ter um menos 1 ali. Então, peraí, ele me deu os dados, ele falou que aquele V0 é o volume total de mercúrio, ou será que é o volume que tem só no bulbo? Isso é um detalhe importante, né? Esse sistema é composto por um tubo cilíndrico fechado de área zero, então a areazinha disso aqui, né, aquela areazinha ali, que é o A0. Acoplado a um bulbo em sua parte inferior, que é preenchido com mercúrio. E tem dois contatos metálicos. Onde é que ele falou o V0? Ele só falou, não falou no enunciado, né? Eu tenho que considerar que esse V0 é o volume total de mercúrio, incluindo os dois. Pois é, porque se fosse só esse volume aqui redondinho, eu teria que calcular o volume aqui, porque esse volume também dilata, né? Bom, outra coisa, eu vou supor que inicialmente o sistema está ali, né? Eu tenho que saber quanto é que vai, que temperatura tem que dar para subir uma altura de 6 centímetros, certo? Tu vê, eu primeiro vou ter que calcular quanto de volume tem que entrar aqui nessa região. Deixa eu jurar com uma cor diferente. Eu tenho que descobrir quanto de volume cabe aqui, ó. Porque eu vou ter que preencher tudo isso com líquido, né, para poder ocorrer a mudança. Então vamos lá. Volume de um cilindro é área da base vezes a altura. A gente vai rever isso agora na matemática. Área da base vezes a altura. Ouvimos. Ou já vimos? Esse ano não, né? Ou já? Esse ano, né? Área da base vezes a altura. Poxa, o volume dessa parte vermelhinha, então, é área da base é 1 vezes 10 na menos 7, ou apenas 10 na menos 7, metros quadrados. Como ele deu o volume em metros cúbicos, eu vou ter que transformar essa altura para metro, que é 6 vezes 10 na menos 6, menos 2 metros, né? Só dividir por 100, então em torno de 100 centímetros. Então, área da base vezes a altura, 6 vezes 10 na menos 2. O volume dessa parte vermelhinha, que na verdade vai ter que ser a variação de volume que o líquido vai sofrer, né? Ficou 6 vezes 10 na menos 9 metros cúbicos. Esse líquido V0 vai ter que dilatar isso tudo para poder, né, ir de um contato metálico para o outro. Detalhe, ele não me diz, ele quer que ligue o sistema, né? Ele quer que ligue. Então eu tenho que considerar que está desligado.
Por isso que está frio e o líquido está baixo, né? Agora vai começar a esfriar, nós vamos ver quanto vai ligar. Já descobriu o ΔV. Como é que se calcula uma variação de volume? Volume inicial vezes gama vezes variação de temperatura. O ΔV nós acabamos de calcular, 6 vezes 10 na menos 9. O volume inicial, o problema falou, 10 na menos 5. Só que o gama nós ainda não temos, né? Porque o gama é o triplo do alfa. 3 vezes 40 vezes 10 na menos 6. Então o gama do mercúrio, 120 vezes 10 na menos 6. Graus Celsius na menos 1. Vamos substituir 120 vezes 10 na menos 6. E aí eu tenho a opção de já colocar aqui, né? T final menos T inicial, onde T inicial é 12, ou para ficar de repente mais elegante, primeiro calcular o ΔT e depois finalizar a conta, né? Tá multiplicando, vai passar dividindo, vai ficar 6 vezes 10 na menos 9, que divide, isso aqui vai dar 10 na menos 11, né? 10 na menos 11, 10 na menos 10, 10 na menos 9. Então eu prefiro escrever 1.2 vezes 10 na menos 9. Aí vai ficar mais legal de fazer a conta, né? 10 na menos 9 dividido por 10 na menos 9 dá 1, e 6 dividido por 1.2 dá 5. Então eu descobri que a temperatura tem que aumentar 5 graus para o termostato disparar o motor. Bem realista, né? Parece bem realista a questãozinha. Variação de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Eu calculei que a variação é 5. A temperatura final eu quero descobrir. A inicial, que era a temperatura inferior, 12. Menos passa mais, 12 mais 5, igual a T. Temperatura 17 graus Celsius. Com 17 graus Celsius liga. Altas questãozinha, bem legal mesmo. Boa de... A interpretação dela não era trivial, né, como outras. Você tinha que dar uma pensadinha boa. Página 36. Página 36, questão 3. Sim, ela ficou confusa em alguma coisa, a gente vai fazer, não tem problema nenhum. Volume em centímetros cúbicos, temperatura em graus Celsius, tinha um gráfico. E aqui nesse ponto mais baixo estava ocorrendo no esperado 4 graus Celsius. Quando aumentamos a temperatura dos sólidos e dos líquidos... Oi. A tua prova vai ter adicional também ou só vai ser prova? Ou mista? Não tem nesse não lá. Não? Não. Tem aberta, teórica e tem as de cálculo também abertas. Vou fazer as continhas. Olha só. Quando aumentamos a temperatura dos sólidos e dos líquidos, normalmente seus volumes aumentam. Claro, dilatação, Entretanto, algumas substâncias apresentam um comportamento anômalo, como é o caso da água, mostrado no gráfico a seguir. Assinale a alternativa correta. Letra A. O volume da água aumenta e sua densidade diminui quando ela é resfriada abaixo de 4 graus. A 4 graus, ela tem um certo volume, certo? E o que é densidade? Densidade é massa sobre volume. Quando ela é resfriada, vamos supor aqui a 2 graus, o volume dela aumentou. Se esse númerozinho aqui aumenta, será que a massa dela aumentou? Será que ela ficou mais pesada? Não, né? Os átomos não podem ter, só porque ela esquentou ficou mais pesado. Imagina, né? Não faz sentido, né? Certo? Aumenta o volume. Como o denominador aumentou, o resultado da conta diminui, né? Certo? Tudo bem? 1 sobre 2, por exemplo, é 0,5. 1 sobre 4 é 0,25. Estou te provando que aumentando o denominador diminui o resultado, né? Então ele disse na letra A que o volume da água aumenta. De fato, era esse volume aqui X, e quando ela resfriou, o volume aumentou, foi para Y, o volume acima. Então essa parte é verdadeira. E sua densidade diminui. Já que o volume aumentou, a densidade diminuiu. Então, absolutamente verdade. Tá? Então, por isso que a gente concordou com a letra A. Quem estava sem tempo na aula, hoje nós temos tempo. Vamos esmiuçar as outras e confirmar que as outras são falsas, se é que são. Entre 4 e 0 graus, a diminuição de temperatura faz com que a água se torne mais densa. Não, o volume dela aumenta, a densidade diminui, ela fica menos densa.
Por isso que a temperatura no fundo dos oceanos é 4 graus. A água do fundo sempre é a mais densa e, portanto, sempre estará a 4 graus. Então, percebemos que a letra B era falsa. Letra C. Quando a água é aquecida, a partir de 4 graus, sua densidade e seu volume aumentam. O volume aumenta, certo? O volume aumenta. Quando vai para tu enxerga, o volume aumenta quando aumenta a temperatura. Ó, aqui a temperatura está maior. Olha o volume, ó, como ficou o volume. Antes era X o volume, né? Agora, quando eu aumentei a temperatura, voltou a ser Y. Aumentou, né? Certo? Então, essa parte é verdadeira. Quando a água é aquecida a partir de 4 graus, seu volume aumenta, ok? E sua densidade aumenta também? Não. Nós vimos que se o volume aumenta, a densidade diminui. Letra D. Quando a água está a 4 graus, ela apresenta sua menor densidade. Não, isso aqui é volume. Apresenta o seu menor volume. Sua maior densidade. Certo? Então, esse era o perigo. Estou estudando para ela, não foi que me pediu. Nunca me aconteceu isso, primeira vez. Na escola. É que eu vi uma que tinha. Só deixa eu falar. Show. Já vou te fazer tudo, meu querido. Show de bola. Perguntinhas honestas até agora. Muito bom. Não sou maluco, tá? E a prova vai ser honesta? Todas as questões que tem na prova foram feitas recentemente no quadro, sem exceção. Sério? Só que os números, obviamente, não são iguais. Como sempre. Página 37, questão 3. Considere o recipiente R, cujo volume interno encontra-se totalmente preenchido por um corpo maciço C em um determinado líquido L, conforme o esquema. Então, tu vê, tem um corpo sólido dentro de um recipiente, que está um corpo sólido, C, e tem líquido aqui em volta, e está preenchendo completamente. Então tem líquido aqui, esse líquido está preenchendo completamente o espaço entre o recipiente e o corpo maciço C. A tabela indica os valores relevantes de suas propriedades físicas dos elementos desse sistema. Recipiente, coeficiente de dilatação do recipiente, ele diz que é 8 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Coeficiente de dilatação do líquido, ele diz que é 20 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Coeficiente do corpo maciço C, 4 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Massa específica, ele diz que do recipiente não importa, mas ele diz que a massa específica do líquido é 2. E a massa específica do corpo sólido, do corpo maciço, é 6. Isso em quilogramas por metro cúbico. A vezes 10 na 3, hein? Então 2 vezes 10 na 3. 6 vezes 10 na 3 quilogramas por metro cúbico. Admita que o sistema seja submetido a variações de temperatura, tais que os valores das propriedades físicas indicadas permaneçam constantes e que o líquido e o corpo continuem a preencher completamente o volume interno do recipiente. Calcule a razão que deve existir entre a massa mc do corpo e a massa ml do líquido para que isto ocorra. Ah, que coisa linda! Isso é top. Então tu vê, ele quer a razão mc entre a massa mc do corpo e a massa ml do líquido para que isso ocorra. Para que ocorra o quê? Que para qualquer variação de temperatura continue aquela mesma figura sem transbordar. Começando a entender, tu vê, ó, o recipiente tem esse coeficiente de dilatação. O líquido dilata mais, né? Mas o corpo maciço dilata menos. Se esse corpo fosse só o corpo maciço aqui dentro, o material, ao esquentar, ia parecer que está diminuindo o volume do corpo maciço, já que ele está dilatando menos do que o recipiente. Top essa questão. Se esse corpo fosse preenchido só com líquido, ao aquecer o recipiente, o líquido ia transbordar. Quer dizer que se eu colocar a quantidade certa do corpo maciço e do líquido, a dilatação maior do líquido e a dilatação menor do corpo sólido, do corpo maciço, vão compensar uma outra e vai fazer com que aparentemente não haja dilatação aparente entre eles.
certo? Show, altas questões, sem dúvida, a mais elaborada até agora. Ótima escolha. Então, peraí. O que nós estamos vendo é que a dilatação do recipiente tem que se igualar à dilatação do líquido mais a dilatação do corpo sólido. Se o recipiente dilatar 2 litros, a soma da dilatação do líquido com o corpo maciço tem que dar 2 litros para que o volume continue cheio, sem transbordar e sem diminuir o volume. Tu vê, isso vem da interpretação do problema, que é a chave da questão. E agora que eu interpretei é só jogar nas fórmulas. Então, o bonito seria o aluno sacar isso, entender esse detalhe ali. Show! Não? Se eu botar números ali vai ficar fácil, quer ver? Imagina que esse recipiente dilatou 10 litros ao ser aquecido, tipo tinha 1000 e foi para 1010. Se esse corpo sólido dilatou 2 litros, menos, já que o coeficiente de dilatação é menor, quanto que deveria ter dilatado o líquido para continuar aparentando estar completamente cheio? 8. Por que é tão fácil com o número, né? Quando a gente bota a letra, o cérebro fica meio... É esse que é o grande trabalho da física e da matemática com vocês no ensino médio. Tentar fazer vocês aprenderem a usar as letras a favor de vocês. Certo? Então isso aqui realmente é que é o chato de perceber. Com um númerozinho fica bem óbvio, né? Bom, como é que se calcula uma dilatação volumétrica? Uma dilatação volumétrica, ΔV, é V0 vezes gama vezes ΔT. Então, a dilatação do líquido é o V0 do líquido vezes do recipiente, desculpa, o V0 do recipiente, vezes o gama do recipiente, vezes a variação de temperatura do sistema como um todo. Dilatação do líquido, V0 do líquido, vezes gama do líquido, variação de temperatura sofrida pelo sistema. Quem é o ΔV do corpo sólido? É o V0 do corpo sólido e maciço, vezes o gama dele, vezes a variação de temperatura. Vocês aceitam que todos sofreram a mesma variação de temperatura? Todos sofreram a mesma variação de temperatura. Já que o ΔT é igual para todos, eu posso dividir ambos os lados da equação por ΔT, né? Dividir por ΔT dá 1, deu 1 e deu 1. Beleza? E o que eu sei sobre o V0 do recipiente e o V0 do corpo maciço e do líquido? Tem que dilatar igual. Isso, eles têm que dilatar igual. A soma desses tem que dar a dilatação do recipiente. Mas o que eu sei sobre esses caras aqui? Ó? Pensa, o volume inicial desse corpo, o volume inicial do líquido e o volume inicial do recipiente. Eles têm uma relação, né? Que relação existe entre aqueles números circulados lá? O volume do recipiente é 1000. Se o volume do corpo maciço é 800, quanto que tem que ser o volume de líquido? 200. Ou seja, essa mesma relação que nós escrevemos para as variações, também serve para o V0, né? O V0 do recipiente, o volume do recipiente, é igual ao V0 do corpo do líquido, mais o V0 do corpo maciço, né? Isso é outra coisa que no começo certamente vai ser respeitado. Então eu tenho o direito de colocar no lugar do volume do recipiente isso mais isso, né? Porque ele quer a razão entre a massa do corpo sólido e do líquido. Ele não quer nada sobre o recipiente. Isolou numa, substituiu na outra. Volume inicial de líquido mais volume inicial de corpo sólido multiplicado pelo gama do recipiente é igual V0 do líquido, gama do líquido, mais V0 do corpo maciço e sólido, vezes o gama dele. Vou fazer a propriedade distributiva aqui, ó. Eu vou deixar para botar os números depois. Eu acho que vai ficar menos chato. Vou deixar para botar os números depois. Propriedade distributiva, V0 do líquido vezes gama do recipiente, mais V0 do corpo maciço vezes gama do recipiente, é V0 do líquido, gama do líquido, mais V0 do corpo maciço vezes gama do corpo maciço. Eu quero juntar o V0 do líquido com o V0 do líquido, o V0 do corpo maciço com o V0 do corpo maciço. Mais passa menos.
V0 do líquido vezes gama do recipiente menos V0 do líquido vezes gama do líquido é igual, mais passa menos. V0 do corpo maciço vezes o gama menos V0 do corpo maciço vezes o gama, mais passou menos. V0L, V0L, posso colocar em EV? V0 do líquido, que multiplica gama do recipiente menos gama do líquido, é igual V0 do corpo sólido, que multiplica agora, já que densidade, já que massa específica é massa sobre volume, né? Certo? Está multiplicando, passa dividindo. Está multiplicando, passa dividindo. Então eu posso dizer que massa é massa específica sobre o volume. Eu já sei as massas específicas dos caras, né? Basta conhecer a relação entre os volumes. Só para a gente ver como é que a gente quer que fique a equação final, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu quero descobrir MC sobre ML. E eu acabei de descobrir que massa é μ sobre V. Relembrar, na verdade, né? μ do corpo maciço sobre o V do corpo maciço, dividido μ do corpo do líquido sobre V do líquido. Divisão de fração é a primeira vezes o inverso da segunda. A massa dos corpos maciços dividido pela massa de líquido é o μ do corpo maciço dividido pelo μ do líquido vezes V do líquido sobre V do corpo maciço. Só escrevi aquilo para saber que eu vou ter que fazer VL sobre VC e não VC sobre VL. Tá multiplicando, passou? Não precisa chamar de V0 agora, né? Vou chamar só de VL. VL sobre VC é igual, tá multiplicando, passou? Gama maciço menos gama recipiente sobre gama recipiente menos gama do líquido. Vamos calcular quanto é que deu o VC sobre o VL sobre o VC. VL sobre VC. Gama do... Oi. Não por causa do menos, né? Se fosse vezes, nós poderíamos cortar. Gama do corpo sólido, maciço, cavalo, 4 vezes 10 na menos 5, menos 8 vezes 10 na menos 5, que divide gama do recipiente, 8 vezes 10 na menos 5, menos gama do líquido, 20 vezes 10 na menos 5. Assim descobri que a razão entre o volume de líquido e o volume do corpo maciço é 4 menos 8, menos 4 vezes 10 na menos 5, que divide 8 menos 20, menos 12 vezes 10 na menos 5. Corta 10 na menos 5 com 10 na menos 5, menos 4 dividido por menos 12, simplificando, dá 1/3. Então, finalmente, a massa de corpo maciço dividido pela massa de líquido é igual. O μ do corpo maciço foi dado, 6 vezes 10 na menos 3, na 3. O μ do corpo líquido foi dado, 2 vezes 10 na 3, vezes volume do corpo líquido sobre o volume do corpo maciço, descobri que é 1/3. 1/3. Que incrível! Esse cortou com esse, e 2 vezes 3 é? E 6 dividido para 6 dá 1. Basta que eles tenham a mesma massa. Se eles tiverem massas iguais, tem que ter um jeito mais fácil. Tem que ter um jeito mais fácil. Acho que a prova é mesmo. Engraçadinha. Peraí, Deixa eu pensar. Deixa eu pensar um jeito óbvio de chegar a essa conclusão. Tem que ter. O corpo maciço, ele dilata metade do recipiente.
Ele dilata metade, uma mesma variação de temperatura. O corpo líquido dilata 5 vezes mais. O corpo líquido dilata 5 vezes mais. Porém, a massa específica do corpo maciço é 3 vezes maior. Essa dilatação depende do volume, não depende da massa. Essa dilatação depende do volume. Para que a dilatação desse anule a dilatação desse, para que a dilatação desses dê 8, que se a dilatação média dos caras der 8, então tu vê, eu poderia simplesmente primeiro achar o coeficiente de dilatação aparente, que é 8. Eu quero que dê um coeficiente de dilatação de 8. Para que isso ocorra, a soma da 24 de... Pois é, cara, fazer mais rápido, como é que a gente poderia fazer isso? Né? Isso aqui, eu poderia dizer que o gama do recipiente é igual ao gama... não, teria que ter o volume. Pois é, cara, tô até afim de pegar a minha colinha lá e ver o que o autor da apostila diz. É possível. É possível que é uma maneira mais fácil de resolver, sim. Eu vou ficar devendo, vou ficar para a próxima. Qual é?